Bom, vamos lá, vamos iniciar então. A gente tem ali no nosso exercício, a gente tem uma peça, uma base com medida de base de 125 por 150 e a gente tem perpendicularmente a ela um diâmetro externo, né, como se fosse um tubo acoplado a ela, a 50 milímetros deslocado, um diâmetro de 50, com várias furações numa face, um furo interno com dois alojamentos, provavelmente de rolamento. Enfim, são diversas furações em diversos planos também, né? Bom, há várias, como a gente sabe, maneiras de a gente executar essa peça, né? Eu poderia começar ela desenhando a partir da base, lá de baixo, né? E fazer acrescentar nela as outras, enfim, estruturas e os outros recursos, né? Como eu posso começar desenhando ela a partir tá? A partir de uma vista lateral dela, uma vista frontal. Eu pegaria ela a partir de uma vista frontal e deixaria o meu zero peça lá embaixo, tá? Lá onde tem aquele ressaltozinho lá de 5 milímetros. E acredito que seja a maneira mais fácil de eu realizar a construção. Tá? Ainda assim, eu posso facilitar a minha vida, olhem só, construindo somente metade da peça, tá? E aí eu vou espelhar metade dessa peça posteriormente. Ou posso fazer esse espelhamento agora, tanto faz. Né? E depois eu posso fazer a extrusão, depois eu coloco as medidas, né? Só vou iniciar aqui para vocês num plano médio e eu crio um corpo base da peça com 125 milímetros. Depois eu tenho que acrescentar mais 2,5 milímetros, se não me engano, para cada lado. Eu tenho 90 mais 17,5 mais 17,5, vamos ver quanto é que dá isso aqui. Bom, vamos colocar as cotas na nossa peça aqui. Eu vou ter aqui em cima um raio de 25, porque isso é um diâmetro de 50 milímetros. Eu vou ter essa peça 25 milímetros da base e 5 milímetros aqui embaixo. Então eu vou ter 5 milímetros aqui e 25 milímetros daqui de baixo. Segundo essa vista, a largura total dessa peça aqui ela é 150 milímetros. A gente tem que cuidar para não fazer a confusão das vistas, né, e confundir as cotas de largura dessa peça. Como a peça é simétrica, eu tenho aqui 57 milímetros e meio e o resto é uma consequência. Então aqui eu tenho 57 milímetros e meio e essa medida aqui ela vira uma consequência dessa relação de simetria. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Acertar essa altura, né, dessa peça. O que eu tenho certeza que eu não tenho a cota de altura a partir do centro desse furo, mas eu tenho uma cota de altura a partir daqui de cima, ó. Ok? Então o que eu posso fazer? Eu posso criar uma linha de referência aqui de cima, tangente, né? Ela está tangente a essa linha e fazer essa cota a partir daqui de 50 milímetros. Ok? Bom, a furação, pessoal, eu poderia já criar a partir de agora esse furo central, né? Eu poderia acrescentar ele depois também em outro método, mas se eu quiser agora, esse furo tem 20 milímetros, eu posso deixar ele pronto. E agora sim eu faço o ressalto. Olha lá, o meu zero pé está lá embaixo, tá?
essa peça ela tem uma relação simétrica de 90 mais 17,5, ó, 90 mais 17,5, que é uma cota que tem lá embaixo, mais 17,5, que é o outro lado. Ela tem 125 milímetros. Eu posso deixar o zero peça numa face, tá? Ou fazer ele ficar no plano médio, lá embaixo, no centro da peça, ok? Isso me facilita depois a escolha de um plano perpendicular da peça, que vai ser esse plano caso queira realizar alguma construção a partir dele. Bom, o que a gente poderia fazer aqui ainda? A gente poderia terminar de fazer essa estrutura interna circular, ok? Eu poderia utilizar novamente esse plano, gerar um esboço, aproveitar esse círculo aqui, né? Converter essa entidade, arrastar ele aqui, ó, converter em círculo, utilizar o mesmo aqui também, tá? E aplicar o mesmo sistema de recurso, porém aqui eu vou aproveitar a cota de 130 milímetros do plano médio, ó, 130 milímetros, ok? Então o que eu fiz? Eu fiz um sólido dentro de outro sólido e eles ficaram unidos em uma peça só. Aqui eu tenho a opção agora, se eu quiser fazer a furação primeiro, ou se eu quiser fazer a parte da furação nas duas faces. Eu poderia escolher aqui uma face, gerar um esboço de uma forma rápida. Essa é uma das maneiras. Tá? Esse esboço ele fica com 30 milímetros. E eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Então 30 milímetros aqui, vou pegar recurso, e fazer o corte extrudado com a profundidade de 14 milímetros. Posso já nesse momento aplicar o chanfro. Esse chanfrinho na ponta ali, ele é um chanfro. Deixa eu analisar o meu desenho aqui, deixa eu só permitir entrar de. Ele é um chanfro de 30 graus por 2 milímetros, tá? Eu tenho que cuidar da direção desse chanfro aqui, então. Um chanfro de 2 milímetros, ok? 30 graus. Ó, esse chanfro está errado, ó. Ele está com 30 graus na direção errada, tá? Então a gente inverte a direção do chanfro e ele cria os 30 graus para dentro da peça e não para fora da peça. Bom, eu tenho a opção de pegar essa face aqui do outro lado e fazer a mesma construção do corte e o chanfro. Ou então, olhem só, eu seleciono as duas entidades que eu quero, seleciono o plano que corta a peça ao meio, por isso que é importante eu deixar o centro da peça ali, né? E eu posso fazer, ó, tem padrão linear aqui, padrão circular, ou espelhar esses recursos. Ó, eu jogo a mesma coisa lá para o outro lado. Ele não consegue levar o chanfro. Tá? O chanfro ele não levou. Por quê? Porque o chanfro ele não é de 2 por 45. Tá? Eu arrastei o chanfro para baixo aqui. Então ele fica em direção diferente. Vamos ver se ele faz na mesma direção para dentro da peça aqui. Ó. Não deu. Ó. Por quê? Porque o chanfro tem uma direção. Essa direção está apontada nesse lado da minha esquerda para dentro da peça e no lado da esquerda para fora da peça. Tá? Então ele teria que ser um chanfro simétrico. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que realmente criar dois chanfros diferentes. Tá? Então eu deixo esse chanfro 1 ali e vou lá e vou criar o chanfro do outro lado. Aí eu poderia fazer um corte por revolução também, já considerando o chanfro, não teria problema nenhum. Tá? Faço o corte inteiro no meio aqui com o esboço. Eu poderia pegar o plano do meio da peça aqui, certo? Abrir um esboço e nesse esboço criar já a peça, ok?
espelhado, eu poderia fazer o espelhamento e criar o meu corte por revolução, se fosse o caso, né? E eu poderia pegar e aplicar o chanfro de 2 por 30 graus no canto interno ali e no outro canto interno, ok? E depois pegar, estou refazendo em cima, tá? Eu poderia pegar e fazer um corte por revolução desse esboço. É só como um exemplo, então. Eu já vou apertar aí. Seria outra forma que eu poderia fazer essas duas furações da minha peça. Bom, o que eu posso fazer ainda aqui? Tá? Aproveitando isso que a gente já criou. Eu posso selecionar uma das faces, ok? Pedir o meu assistente de furação. Lembrando que eu tenho a furação de um lado e o furo do outro lado da peça lá, tá bem? Bom, essa furação aqui são 7 furos equidistantes. Tá? A gente tem que cuidar que tem um furo horizontal alinhado. É um diâmetro de 4 milímetros por 12 de profundidade. É um furo de broca. Então eu vou pegar furo de broca, tá? Sistema métrico. Tamanhos de broca, furo de 4 milímetros, profundidade 12 milímetros. Tá? O que eu tenho que cuidar aqui? Nas posições, ok? Eu vou ter que gerar aqui, ó, uma linha de centro de referência. Na horizontal, porque a gente tem o primeiro furo na horizontal lá. E ele está a um círculo, uma circunferência de 40 milímetros. Então ele está num raio de 20. Eu não peguei aqui e poderia fazer isso aqui também, ó, tá? Traçar essa circunferência de referência e cotar ela conforme o desenho ali de 40 milímetros. É a mesma coisa. Então aqui eu vou pedir um padrão circular de 7. E ó, o que ele está fazendo? Ele está fazendo em relação à minha origem, tá? Eu tenho que vir aqui e trocar o ponto de referência para esse lado aqui, ó. Certo? Ficou certinho. Ó, eu tenho um ponto lá boiando, ó, no espaço, ó. Esse foi o primeiro ponto que quando eu troquei aqui da escolha para posições, tá? O ponto ficou lá, ó. Ele está inserido lá na peça. Vamos ver se ele está lá ainda. Não mais. Tá? Eu tenho que realmente procurar se eu tenho instâncias inseridas na peça. Dá uma conferidinha. Ok. Ó, eu tenho um furo ali no centro, ó. Tá? Eu vou apagar esse cara ali, ó. Ali, ó. Esse aqui é um furo perdido no espaço, tá? Entendeu? Esse cara não faz parte do desenho. Então, está criada a minha furação. O que eu ainda posso fazer aqui? Eu posso criar os meus arredondamentos de canto, os 4 cantos, e criar as 4 furações com cabeça na peça. Então eu posso pegar e continuar a utilização do meu recurso, filete. Eu tenho raios de 17,5 milímetros e eu seleciono os meus cantos aqui, abrindo uma janela, e eles estão feitos. Bom, volto lá, né, seleciono a minha face superior aqui da peça e primeiro eu seleciono a face, tá, pessoal? Depois eu abro o assistente de furação. Eu vou querer um tipo de furo com cabeça. Tá? Esse furo ele é um M8, tá? É um rebaixo para parafuso M8. Então, ó, cabeça de panela inclusa, rebaixo para parafuso Allen, ok? M8. Esse parafuso tem condição passante, ele vai passar a peça
e eu venho em posições. Aqui ele não mostra, mas provavelmente ele já largou um ponto que depois eu vou ter que buscar ele ali no... buscar a localização dele, tá? Como eu tenho uma relação de simetria da minha peça, eu já crio minhas linhas para mim realizar o espelhamento. Olha aqui, ó. Ele está a 90 milímetros e a 57,5. Então, ele está na parte mais comprida da peça, a 57,5 de cada lado. Então não é assim que eu vou botar essa cota. Vou puxar de novo ela aqui, daqui para cá, aqui, 57,5 milímetros. E daqui, somente 90 milímetros. É assim que a gente tem ela cotada. Bom, o que eu vou fazer? Agora eu simplesmente faço o espelhamento das entidades. Né? Seleciono sempre a linha de centro que faz referência ao espelhamento. E eu tenho a minha furação pronta. Venho aqui, dou uma conferida no meu esboço. Está lá o primeiro furo, né? Onde eu marco o esboço aqui, ó, e ele cria o desenho do perfil. É o primeiro furo que o programa largou ali. Bom, o que a gente tem ainda aqui que a gente poderia realizar? Furações de cima para baixo, por enquanto é isso. Tá? Aquele furo lá em cima do diâmetro aqui, depois a gente vai fazer ele. Por quê? Porque a gente não tem um plano de referência ainda para começar a furar de cima para baixo. A gente não tem uma geometria plana nessa redondeza ou nessa altura. Mas segundo o meu desenho lá, eu já posso criar ela agora. Como é que eu vou criar ela agora? Eu tenho aquele reforço, né, como se fosse uma mão francesa, no centro da peça, aqui no centro da peça. Eu vou pegar o meu plano frontal, vou abrir um esboço, ok? E eu tenho saindo desse canto aqui, ó, o meu desenho mostra que eu tenho uma superfície em cima da peça, tá lá no meu desenho da vista isométrica, que eu tenho uma superfície plana, que ela é tangente a essa superfície aqui, ok? Então, ela é tangente. Depois eu tenho a aplicação de um raio de canto aqui, e eu tenho uma linha de 45 graus em relação à minha aresta lateral aqui. Oi. Botar em grau é assim, ó. Eu seleciono a minha dimensão, coto uma aresta, ok? E o que eu venho, ó? Eu cliquei numa e cliquei em outra, ó. Eu clico em duas e ele estabelece uma relação de angulação, tá? E eu não seguro CTRL nem nada, ó. Eu coto uma e vou lá e coto outra, ó. Tá? Vou fazer de novo, ó. Ok, ó, aqui está horizontal, essa horizontal e essa aqui eu deixo ela tangente, ok? E agora, ó, eu vou clicar nessa linha, só vou clicar, ela quer puxar uma cota, né? E agora eu vou clicar na outra. E ele abre já a opção de colocar ângulo. Ali em cima eu tenho raio de 30 milímetros, tá? E eu posso fazer aqui, vamos ver se ele me deixa fazer utilizando nervura. Tá? Se ele não conseguir utilizar nervura, eu vou utilizar outro recurso. Recurso nervura. Essa nervura ela tem 25 milímetros e ela vai até a peça. Ó, ela fez, ok?
Pessoal, eu poderia fazer uma correção aqui, ó. Falta um raio de 5 milímetros aqui, ó. Ok? Aqui? Ah, ó, vamos alterar ele aqui então. É um raio de 30, né? Tá bem, fechou. Ó, me falta aqui um raiozinho de 5 em cada lado. Eu posso aplicar ele agora ou vir lá na minha geometria de base, lá, ó. Ok? Alterar lá. A primeira coisa que eu fiz e vim ali fazer o raio já, deixar ele pronto, ó. Tá? Então eu fico com o raio de 5 feito e tenho o resto da geometria feita também. Bom, eu ainda tenho o raio de 5 que contorna aqui a peça. Eu vou deixar para fazer depois. Vamos fazer aquele furo de cima lá, ó. Esse furo ele não tá aqui, ó, ele tá lá, tá bem? Como é que eu vou fazer esse furo? Eu tenho que ter um plano de referência, né? Eu vou usar esse plano de cima aqui, ó, porque é o plano que faz tangente com a peça. Senão eu teria que pegar um plano lá de baixo e fazer um offset de plano aqui para cima, criar uma geometria de referência. Mas eu tenho um plano aqui em cima, né? E ele é tangente a essa face. Eu vou abrir, nem vou abrir o esboço nesse plano, tá? Selecionei o assistente de furação, selecionei o plano, abro o assistente de furação. Ele é um furo um diâmetro de 15 milímetros, tá? Por uma profundidade cotada lá de baixo, pessoal, de 23 milímetros a partir do plano central. Bom, aí a gente criou quase um problema, né? Eu não tenho como fazer a referência de cima para baixo, fica muito difícil encontrar essa medida, então eu vou fazer ele de forma um pouquinho diferente. Vamos pegar esse plano aqui que corta a peça, ó, tá? E vamos abrir um esboço nele, certo? Lembrando, ó, a minha furação ela está do meu lado esquerdo aqui, ok? A furação está ali, ó, certo? Já abri um esboço e agora o que que eu vou fazer, ó? Uma linha de centro aqui, tá? E uma linha de centro aqui, ó, é a minha linha de referência a partir do centro. Por que a partir do centro? Porque eu tenho a cabeça daquele furo cotada a partir do centro dessa furação e ela vem até 23 milímetros, tá? Então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou gerar aqui um corte revolucionado, tá? Esse corte ele tem a base dele até 23 milímetros de altura. Vocês têm uma vista demonstrando exatamente isso. Esse centro dele, a partir da minha face aqui, ó, da minha face mais comprida, não da face de dentro, ele está a 35 milímetros, ok? E esse diâmetro tem 15 milímetros. Se não me engano é isso. Exatamente. Então aqui eu crio um corte por revolução. Tá? O meu centro de rotação é esse aqui. Olha ali, ó. Está feito o corte por revolução. Agora eu tenho uma base plana para fazer aquele furo de 1/4, tá? Furo de rosca em 1/4, 28 fios, e o furo 5,5 milímetros. Eu abro assistente de furação, tá? É um furo de rosca, tá? É um furo em polegadas, tá? 1/4 um UNF. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Talvez a gente não encontre. Eu tenho que cuidar que tem ó, 1/4 18 fios por polegada, tá? Esse aqui é para outro tipo de rosca. Não, isso aqui é para inserção de helicóil.
Furo de canto. Furo roscado. Aqui, ó. 1/4, 20 fios por polegada. Também não é. Lembrando que isso aqui é só questão também de polegada, furo roscado, 1/8, 1/4, meia. Aqui, ó. Não, mas é 28 ou é 18? Desculpa, aqui tá ela aqui, ó. Isso, ó. Isso, furo roscado 28. Ele não é passante, né? Ele desce até 10 milímetros de rosca. Ele tem 10 milímetros de rosca. 14 milímetros a gente tem que cuidar se vai ter suficiente. Sim, vai passar o furo. Vai dar. Posições. Vou marcar ele lá no centro, né? Lá. Ok, tá pretinho, tá no centro. Ok, vamos fazer uma conferência aqui se ele passou. Ó, ele passou, não atingiu a base lá, tem a indicação de rosca. Tá? Por 1/4, 28 fios por polegada. Ali está feito. Bom, o que falta a gente fazer aqui? Furação de baixo para cima da peça não tem nenhuma. Né? Então a gente tem agora aquele nosso ressalto lateral aqui a 45 graus também, que a gente pode criar dessa forma, ó, pegar o plano. Por isso que retomo, né, pessoal, a origem da minha peça, ó, aqui no centro, a minha peça sendo simétrica, eu posso tomar liberdade de utilizar planos que cortam a peça ao meio, em vez de eu utilizar os planos construídos da peça, né, as faces da peça, eu posso utilizar os meus planos que fazem parte da, da simetria dessa peça. Então, ó, vou criar a partir desse plano frontal ali. Agora que eu vou criar aquela estrutura lateral. Então, depois eu faço o meu rebaixinho lá. Ó, aqui eu tenho, ó, 90 graus. Tá? Eu vou ter um raio de 5 aqui que eu vou fazer depois. Então, isso aqui dá para encostar na minha peça, por enquanto. Ok. Eu não sei se eu vou conseguir fazer por nervura. Eu vou tentar fazer em duas partes. Eu vou tentar gerar uma nervura aqui. Ok? Depois que eu gerar essa nervura, eu vou fazer aquele corte de 4 milímetros aqui. E depois eu vou fazer as furações. Então, para mim cortar, clico numa aresta. Clico na outra aresta. Ó, agora não deu. Vou apagar aqui. Dimensão. Clico na aresta. Clico na outra. 45 graus. Depois os raios a gente tem que prestar atenção. Eu tenho 78,03 até lá em cima. 78,03. Vocês viram, né, que eu mudo essa cota de altura, ele muda. Opa, 100 não dá, 100 é muito. Vou botar 85 para ver o que acontece. Ó. Ele muda também a posição da outra aresta. Tá? 78,03. Tá aí. Esse ele tem uma largura cotadinha ali de 60 milímetros. Então, recurso, nervura. A nervura está indo para fora. Eu vou inverter direção. Aí,
60 milímetros. Já ganhou 60 milímetros de largura. Fez a nossa nervura. Eu não tenho raio aqui e depois eu tenho um raio de 5 aqui em cima e um raio de 5 que contorna essa peça. O que eu posso fazer agora? Como eu tenho essa minha face pronta aqui, ó, eu tenho aquele rebaixo de 4 milímetros. Ele está cotado, pessoal. Esse rebaixo de 4 milímetros ele é feito a partir dessa face aqui, ó. Então deixa eu pegar essa face aqui. A gente vê. Okay. 40.5 e 34.5. Então eu tenho duas linhas aqui, ó. Eu tenho que cuidar para mim não pegar as relações, ó, que ele tende a estabelecer automaticamente, ó, relações de linhas medianas a partir de outros pontos. Eu tento fugir delas. Porque essas cotas consequentemente vão dar 4 milímetros. A gente tem que obedecer a maneira construtiva do desenho. Depois, como uma simples conferência, ó, ele é 6 por 4, na verdade, ele é um rebaixo de 4 de profundidade. Eu fecho aqui o meu retângulo, né, e agora eu posso utilizar recurso e fazer um recorte de 4 milímetros. Está feito. Novamente eu seleciono a minha aresta aqui e posso realizar as furações. Eu tenho 3 furos de 6 milímetros por 12 de profundidade. Não são furos de rosca, são furos de broca. Pelo que dá para se entender, exatamente, furo de broca. Então eu vou pegar o meu assistente de furação. Primeiro eu seleciono a minha face, seleciono o assistente de furação, sistema métrico, tamanho de broca, furo de 6 milímetros. Profundidade desse furo 12 milímetros e as posições. Bom, nas posições desse cara aqui, a gente tem que pegar as relações laterais. Vamos fazer bem como está lá o desenho. Por que eu tenho que obedecer, pessoal, essas dimensões? Porque se eu tiver cotado em relação ao centro e eu alterar essa medida de 60 milímetros dessa peça aqui, certo? Se eu alterar agora, como eu vou ter a furação cotada a partir desta lateral, eu posso alterar o quanto for a medida dessa nervura, mas a furação sempre vai ficar cotada em relação à lateral da nervura e não em relação ao meio. São duas condições bem diferentes, né? Yes. E aqui 30 milímetros. Agora lá de baixo, eu tenho 50.5. E tenho as duas a 62.5 milímetros. Essa aqui e essa aqui são horizontais. Tá bem. Bom, está feita a minha furação. Continuar uma conferida visual. Legal. Continuo utilizando essa face. Pego o meu assistente de furação. E aqui eu vou fazer a minha furação dos M10 por 1,5. Tá? Com 17,5 de profundidade e 10 de rosca.
Então, de novo, continuo com o padrão métrico, tá? Furo roscado, M10 por 1,5, onde eu vou fazer aqui verificar o meu comprimento de rosca e o meu comprimento da furação. 17,5 de furo e 10 milímetros de rosca. Eu vou ter 2 furos horizontais. A partir da base, eles têm 12,5 milímetros. A partir da lateral, ele tem 12,5. E a partir da outra lateral, não, entre eles, né? Vou botar certinho como eles estão ali. 35 milímetros. Tá bem. Feito. Representação de rosca está feita. Tá? Lembrando que vocês podem alterar essa representação de rosca no teu recurso. Tá? Se você quiser que ele apareça o sólido cortado, né, como se fosse a rosca, ou somente a linha. Deixar a linhazinha lá representando a rosca. Ok? A gente tem lá o mesmo padrão e aqui o mesmo padrão. Fica a critério de vocês. Tá bem? Assim como no desenho está definido dessa forma. O que falta a gente fazer aqui? A princípio, falta a gente só aplicar os raios. A gente tem que tomar um cuidado na aplicação dos raios para ver como funciona o fechamento dos cantos desses raios. Tá? Muitas vezes a ordem que você aplica o raio, o filete, tá? Na tua peça, ela muda como ocorrem os encontros desses raios. Bom, a gente pode começar por aqui. Ele tende a formar o segmento, a propagação. Se você não selecionar a propagação de tangente, ele não faz o raio ele não propaga o raio até o fundo, digamos, por toda a linha. Olhem a diferença aqui, ó. Primeiro eu apliquei o raio embaixo, tá bem? Depois eu vou aplicar o raio no canto da peça. Olhem como ficou aqui, ó, esse acabamento de raio. Tá? Ficou um canto vivo aqui. Ó. Por quê? Porque a ordem com que a gente faz o raio modifica o padrão visual. Tá? Isso, se a peça for usinada no CNC, ela vai ser copiada realmente dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou aplicar os filetes nesses cantos aqui, ó, da peça. Tá? Agora, eu vou aplicar, ó, ele já pegou toda a tangente, propagou todo o raio. Notaram a diferença? Que aqui ficou arredondado. Isso é resultado lá no processo produtivo. Se você for fazer essa peça no CNC e fizer de outra maneira, esse raio ele vai ficar com esse apontamento aqui. Então a ordem como você desenha ela é significativa em relação a como ocorre, né, o teu desenho final. Bom, desse lado da peça aqui a gente não tem raio, né, e nem do outro lado. Chanfros estão todos realizados, né, os cortes. Acredito que terminamos a peça. Vamos pegar aqui e botar uma vistinha isométrica da nossa peça. Essa vista isométrica aqui ficou igual à vista isométrica que vocês têm lá no desenho. De novo, tomem cuidado com os chanfros, né, para onde eles apontam, porque ele é um chanfro de 30 graus para dentro da peça. Essa furação aqui, ela está a partir do centro para um lado e essa furação no outro lado. Essa peça não tem furação nas duas faces. As cabeças dos parafusos estão certinhas. Deem sempre uma conferência final
Se falta chanfros externos aqui por algum motivo de acabamento, se existe no desenho isso, não. Né? E agora a gente tem realmente a peça terminada.